vocês estão hoje? Nossa, cachorros latindo! Antes de começar todo o assunto dessa tag, eu gostaria de dizer pra vocês que, é mais um aviso, né? Que eu fiz a resenha de Estilhaça-me lá no blog. Eu sei que eu disse que eu queria fazer em vídeo, mas isso foi quando eu tava no comecinho e eu tava realmente gostando muito da história, da premissa da história, mas as coisas foram avançando, o livro foi avançando e eu comecei a não gostar tanto assim do livro. Então, se vocês quiserem saber o que eu realmente achei do livro, eu vou deixar o link ali embaixo, vocês podem olhar lá no blog. Essa tag de hábitos de leitura que eu vou fazer não é essa que tá todo mundo fazendo, que todo mundo já fez, porque a que todo mundo já fez, acho que quem criou foi a Amanda do Hey Hey Books, e essa que eu vou fazer, que eu vou responder, quem criou foi o The Book Jazz. Eu não sei se alguém chegou a traduzir essa tag específica, as perguntas são um pouco diferentes, mas eu vou traduzir. Se alguém já traduziu antes de mim, me digam aí que eu vou colocar o link pro original pra quem traduziu primeiro ali embaixo. Pergunta número 1. Você tem um lugar específico em casa para ler? Eu geralmente leio no ônibus, então... Mas quando eu tô em casa, eu gosto muito de ler na minha poltrona, aqui no apartamento, e eu gosto de ler na minha cama também antes de dormir. Na casa dos meus pais, eu gosto de ler na minha cama antes de dormir, e de dia, quando eu resolvo ler durante o dia e não está muito quente ou chovendo, eu gosto de ler no quintal, porque, sei lá, eu acho gostoso ficar lá embaixo, no meio da grama, lendo. Eu acho muito delicioso, mas não é sempre que eu faço isso. Então eu não estou lendo durante o dia, eu deixo pra ler durante a noite, mas ainda assim é uma opção que eu gosto de considerar. Pergunta número 2. Marcador de página ou um pedaço aleatório de papel? Marcador de página. Sempre. Sempre que eu resolvo ler um livro, que eu vou pegar, eu vou ler esse livro, eu já pego o marcador de página e ponho dentro dele, antes mesmo de começar a ler, porque aí eu não vou ficar sem nada pra marcar onde eu tava lendo. Eu não gosto de colocar pedaço de papel, assim, qualquer pedaço de papel dentro dos livros, porque, primeiro, eu tenho 1 milhão de marcadores, é uma opção melhor, é uma opção até mais bonitinha, e depois, a maioria dos papéis aleatórios que eu tenho é papel de bala, ou então é papel que eu preciso pra faculdade, coisa de faculdade, que eu não posso colocar dentro do livro e depois esquecer que tá ali dentro, então... Marcador de página. Pergunta número 3. Você consegue simplesmente parar de ler ou você só consegue parar depois do fim do capítulo ou depois de um certo número de páginas? Eu consigo parar em qualquer lugar do livro, desde que não seja no meio de um diálogo ou no meio de uma cena, desde que a cena tenha fim, porque alguns livros têm aquela interrupção, né, no meio do capítulo mesmo, onde troca de cena, troca de personagem, ou troca de ponto de vista, ou aquela interação acaba e começa outra. Pergunta número 4. Você come ou bebe durante a leitura? Não, porque eu sou muito desastrada. Se eu tentar fazer isso, eu provavelmente vou derramar no livro e não vai prestar. Sem falar que eu não consigo me concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo pensar em comer e prestar atenção no que eu tô lendo, então não funciona pra mim. Música ou TV enquanto está lendo? Não. Se alguém estiver assistindo televisão, eu não me incomodo, mas eu assistir televisão e ler, ou escutar música e ler, não funciona. O que acontece é, de vez em quando, eu estar escutando algum tipo de música muito frequentemente durante a leitura, não enquanto eu estou lendo, mas na época que eu estou lendo o livro, aí depois, quando eu escuto a música de novo, eu lembro daquele livro. Mas ouvir música enquanto eu estou lendo, só se for música épica. Eu vou deixar ali embaixo um link para um vídeo que é uma compilação de várias músicas épicas, que é o meu preferido. Eu adoro ouvir essa junção de músicas épicas. Eu acho perfeito para ouvir enquanto tá tendo alguma cena de batalha, alguma cena de ação. É muito gostoso mesmo, isso aí, assim eu gosto. Mas ouvir música cantada mesmo, eu começo a prestar atenção na música e paro de prestar atenção na leitura. Um livro de uma vez ou vários ao mesmo tempo? Isso aí depende muito. Eu não me importo de ler 3 livros ao mesmo tempo, mas eu acho que, como ultimamente eu não estou tendo tempo para ler nenhum, então eu prefiro ler um de cada vez, ou então se eu começar a ler um e não estiver me empolgando muito, eu paro e começo a ler outro. Antigamente, quando eu tinha mais tempo para ler, aí eu costumava ler 2 ao mesmo tempo. Quando eu tava no humor pra um, eu lia um, quando eu tava no humor pra ler o outro, eu li o outro, e assim ia, eu ia lendo os 2. Mas ultimamente, se eu fizer isso, provavelmente eu vou levar 1 ano pra ler os 2 ou 3 livros que eu estiver lendo. Então, eu prefiro ir um de cada vez agora, mas eu não me importo de ler mais de um ao mesmo tempo, só porque não tenho tempo mesmo. Ler em casa ou em qualquer lugar? Eu prefiro ler em casa, se eu puder escolher. Porque eu gosto de calma, eu gosto de poder estar só focada na leitura, e fora de casa geralmente tem muito barulho, muita coisa pra distrair, muita imagem, muita coisa passando na minha frente, e eu sou muito distraída. Se eu ver alguma coisa colorida passando na minha frente, eu olho. Ler em voz alta ou em silêncio na sua própria cabeça? Em silêncio na minha própria cabeça. Você lê o que tá lá na frente ou até pula as páginas?
Depende. Se eu estiver muito curiosa com o que vai acontecer na história, mas a escrita não está acompanhando o ritmo do meu cérebro, eu costumo só passar o olho assim e pular a página. Muito difícil isso acontecer, porque eu gosto de ler cada detalhezinho, sabe, absorver realmente o que o autor queria dizer com aquilo. Mas acontece, de vez em quando, o dia minha cabeça está funcionando a mil e o livro não andar. Rachar a lombada ou manter o livro como novo? Manter o livro como novo, definitivamente. Eu não me importo tanto assim se, rachar, ficar cheio daquelas linhas na lombada, mas eu prefiro, se eu conseguir manter ele novinho, inteirinho, como se eu tivesse acabado de comprar, eu prefiro. Você escreve nos seus livros? Polêmica essa, sim, eu escrevo nos meus livros. Eu acho que você, assim, isso é uma opinião pessoal, isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho, na minha opinião, que escrever num livro torna ele mais seu. Eu não fico riscando durante a leitura. Eu gosto de escrever meu nome, eu gosto de escrever a data. No fim da leitura eu gosto de lá no finalzinho, naquelas folhas em branco por último, eu gosto de escrever o que eu achei, assim, uma coisa bem curtinha. E eu não sei, eu vejo, por exemplo, os meus livros de Harry Potter, que são super antigos, né? Quando eu pego e vejo a minha escrita ali, eu vejo tipo, nossa, eu escrevi isso há 10 anos. Não, tem isso tudo não, pera aí. Teve uma certa época que eu me arrependi de ter escrito nos meus livros e até parei. Depois eu voltei a escrever nos que eu tinha parado de escrever, porque eu decidi que isso era uma coisa pessoal, fazia o livro ser mais meu e fazia ele ficar mais especial ainda pra mim. Era legal poder voltar e ver todos os rabiscos que eu fiz, tudo que eu pensava na época que eu tava lendo, as minhas opiniões na hora, tipo, eu li agora e ai meu Deus, eu escrevi isso aqui. Eu gosto. Não gosto de usar marca-texto, aquela coisa amarela, verde, gritando lá. Eu gosto de usar lápis, nem caneta, eu não risco meus livros com caneta, eu risco com lápis. Eu sei que muita gente abomina isso, mas como eu disse, isso é uma opinião pessoal. Nada contra quem acha que isso é o maior crime do mundo. E por último, quem você tagueia? Não sei. Porque tipo assim, eu estou me sentindo um pouco fora da comunidade dos booktubers. Eu não estou acompanhando direito meus coleguinhas do jeito que eu costumava acompanhar. Eu tô tentando voltar a comentar nos vídeos porque a coisa tá feia. Eu tô assistindo os vídeos dos meus coleguinhas, mas não estou comentando, não estou fazendo nada. Eles nem sabem que eu tô ali assistindo o vídeo deles. Então, eu taguei você, coleguinha, que não fez essa tag. Ou fez a outra e quer fazer essa, porque as perguntas são um pouco diferentes. É isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei por quanto tempo esse ritmo de fazer vídeo toda semana vai durar, porque eu tô começando a ficar sem ideias e ficar exausta de novo. Vejo vocês na próxima então. Tchau!